Boa noite para todo mundo. Vamos continuar nossa sequência de estudos sobre a teoria da justiça, os dilemas éticos. Nós estávamos vendo a teoria utilitária. Deixa eu botar aqui os slides. Maria Gabriela, boa noite. Boa noite, professor. Deu certo, né? Mas aqui pela internet. Vamos. Aí vocês me digam, vocês estão vendo os slides? Então, assim. Perfeito. Então, vamos lá. Nós estamos estudando as diversas teorias da justiça, né? Lembrando aqui desse livro, gente, muito importante esse livro para vocês, como estudantes de direito, acompanhar as diversas teorias da justiça. Outro livro também que eu indico bastante, não falei no início da aula, mas é o livro que a gente está fazendo esse estudo dessas teorias mais aprofundadamente. Deixa eu chegar nele aqui. É o livro do professor... Esse livro aqui, do professor Tiago, é um livro excelente, que mostra de uma forma bem lúdica, de uma forma bem divertida, com pontos, uma parte dele é ficção, outra parte é realmente doutrina, teoria. Então, é muito importante esse livro também para a sua formação como jurista. Eu indico o livro do professor Tiago, para os dilemas que a gente está trabalhando aqui, estão lá no livro, e é muito importante que vocês possam acompanhar e ler, né, esse livro. Tá com o QR Code aí, a Maria Gabriela pode fazer o QR Code, confirmar se tá certinho, tá dando certo lá o QR Code. Alguém pode fazer aí, QR Code. Deu certo? Obrigado, Maria. Gabriela. Pois, acho que já tem uma amostra aí, né, na Amazon, pois a gente queria esse livro, realmente é um investimento muito interessante, né, sobre as diversas acepções da justiça. A primeira delas que a gente está vendo é a teoria utilitária. Né? A teoria utilitária tem os seus pressupostos como o do utilitarismo, e a gente já fez vários exercícios de análise dos pressupostos da teoria utilitária, né, e dilemas morais diversos. E agora a gente está trazendo mais para o direito, para as questões mesmo jurídicas, como você, como jurista, como é que você vai lidar com determinadas situações de o que é a coisa certa a fazer, o que seria o adequado, o que seria o justo, principalmente se tratando de pesos, né, gente, que você vai pesar ali o que é mais importante, se é um direito individualmente considerado, ou se é realmente o direito da coletividade, né, da coletividade. O caso de um fornecimento de medicação ou o fornecimento de um fornecimento de uma UTI, né, uma UTI, a gente trabalhou essa questão na aula passada, aliás, não retrasada, né, na aula passada, foi um debate sobre várias questões éticas
de que a gente vai se deparar ao longo do nosso semestre, que é do nosso estudo, né? No caso do fornecimento de medicamento, né, um medicamento que custa R$ 1 milhão a dose, né, medicamentos de alto custo. O medicamento, eu tinha visto que o medicamento mais caro que tem, ele não sei quantas vezes, vai 50 vezes a grama do ouro, alguma coisa assim, é um valor exorbitante. E se por um acaso, alguém precisar desse medicamento, como é que a justiça vai proceder? Porque não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro para custear, né, todo esse montante. É, Vamos imaginar, hipoteticamente, essa situação. Você é advogado e recebe um cliente no seu escritório, e esse cliente quer exigir o direito previsto na Constituição. Vou mostrar aqui para vocês qual é o direito que ele está pleiteando, né? Direito à saúde, né? Vou abrir aqui a Constituição. Constituição. Constituição Federal, vocês não estão vendo, né? A Constituição, deixa eu botar aqui para vocês enxergarem. Nossa Constituição, que eu já informei para vocês que é a nossa lei mais importante, né? A nossa lei mais principal, é a nossa lei principal, né? Está acima de todas as outras leis, e ela tem artigos muito interessantes para o nosso debate. Um dos artigos é esse aqui, ó, artigo 196. Esse artigo 196, ele garante essa expressão aí aqui, ó, a saúde é direito de todos e um dever do Estado. Significa isso, né? Significa que o Estado precisa fomentar o direito à saúde, precisa lhe dar o, esse direito quando você está doente, né? E vamos imaginar que a pessoa precise de um remédio, e esse remédio seja cometido de uma doença rara, e precisa de um remédio caríssimo, e não tem condições de custear esse remédio, e entra com uma ação na justiça pedindo a exigência desse direito que vocês estão vendo aqui marcados, né? Pedindo esse direito previsto no artigo 196. Bom, e aí cai para o juiz, você dar entrada nesse processo, pedindo esse direito à saúde, porque está escrito aqui na Constituição, a saúde é o dever de todos, a saúde é um direito de todos, dever do Estado. E aí a pergunta é, qual é a decisão que o juiz vai dar? Porque o remédio que você está pedindo é esse bem aqui, ó. Deixa eu ver. O remédio que você está pedindo é nada mais, nada menos, é para o seu cliente, no caso, né? O remédio que você está pedindo é esse aqui, ó. É simplesmente esse remédio aqui que você está pedindo. Então, esse remédio, que é considerado o mais caro do mundo, não sei se vocês já ouviram falar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, mas está dando para vocês verem, né?
O remédio mais caro do mundo é vendido por 21 milhões de reais e bate recorde, né? Então, esse Lenmeld, fabricado pela essa empresa chamada Oscard Therapeutics, ela tornou-se nessa semana, essa notícia recente, né? Tornou-se na semana o medicamento que é considerado o mais caro do mundo, né? É para um distúrbio genético que afeta 40 crianças por ano no país. O preço é de 4,25 milhões, ou seja, 21 de dólares, ou seja, 21 milhões de reais aproximadamente. Bom, aí a questão está posta, né? Qual é a decisão que você vai proferir como juiz? Qual é a decisão adequada, né? Você entra com esse pedido e aí a justiça vai lhe dar esse direito ou não? Ó, voltando aqui, qual é o direito que você está pleiteando? Vocês lembram aí qual é o direito pleiteado? Qual é o direito que você está pleiteando? Direito à saúde, né? Direito à saúde, e é previsto, tem um artigo explícito na nossa Constituição, que é a lei mais importante, falando sobre isso. Vou botar de novo aqui, nossa Constituição. Qual é o artigo? Vocês anotaram aí? Esse aqui, ó, 196. O que diz 196? A saúde é um direito. A saúde é um direito de todos. E agora, como é que você sai dessa questão? Porque se você entregar esse remédio, você enquanto justiça, né? Se você enquanto justiça entregar esse remédio que custa 21 milhões de reais, o que que você pode fazer com 21 milhões de reais? Será que eu posso construir um hospital, Gustavo? Posso construir um... Quantos postos de saúde eu consigo construir, Maria Gabriela, com esses 21 milhões de reais? Vários, né? Vários postos de saúde, eu consigo sanear muitas cidades, né? Colocar esgoto tratado, água tratada. Então, assim, quantas, quantas pessoas eu vou conseguir ajudar em termos de conceder mais saúde com esses 21 milhões de reais? É um número, com certeza, bem maior, né? Do que simplesmente uma pessoa. E aí você fica agora nesse dilema. O que você faz enquanto justiça? Você aplica essa regra do artigo 196 da nossa Constituição e considera que a saúde é um direito e realmente você comprovou ali por todos os documentos médicos, laudos, por tudo, que realmente o seu cliente é acometido daquela síndrome, uma síndrome genética, né? Uma síndrome rara, síndrome genética, e a chance dele sobreviver, Gustavo, é fazendo uso dessa medicação. E aí, se ele não tomar essa medicação, ele vai é, morrer, porque a doença vai avançar e ele vai morrer. E aí, vocês decidiriam de que forma? Decidiriam dando esse remédio, esses 21 milhões, ou negando o direito ao medicamento? O que vocês fariam se fossem os juízes do caso? É um dilema difícil, né? Porque a pessoa pode morrer, né? Não? Pode colocar aí no chat o que você faria. Concederia o remédio, negaria o pedido,
autorizaria o pedido? Samuel negaria, né? Quem mais? O William daria. Olha aí, tá 1-1, né? O Gustavo negaria. O Gustavo negaria por viés utilitarista. O Arnaldo. Olha só, tá bem dividido aqui, né? Clarissa daria o remédio. O André disse que é muito difícil, né? Mas daria o remédio. Como o Arnaldo falou, né? Quem raciocinar pela, pela teoria da justiça utilitarista, o que prega? Maria Gabriela também daria, né? Concederia o pedido, né? Mas Maria Gabriela, talvez esses 21 milhões poderiam salvar a vida de tanta gente, né? Crianças que estão morrendo de desnutrição poderiam ter um programa de alimentação, de leite materno, uma coisa assim. Leite materno, aquele leite, né, de programa de alimentação. Diga lá, Maria. Então, professor, eu acho que assim, não sei se isso funcionaria só no mundo utópico da minha cabeça, mas assim, no quesito constitucional, concedendo o pedido para uma pessoa, não necessariamente eu estaria deixando de dar para outros. Então, acho que o direito à saúde tem que ser concedido e, sim, também construir os hospitais, independente do valor. Acho que, assim, a gente paga os impostos e, mesmo sendo um valor exorbitante, é uma vida, o direito, nosso direito constitucional, direito à saúde. Então, eu acho que, sim, deveria ser concedido e não com esse pensamento de, daria para construir várias escolas, vários hospitais. Tem que ser construídos os hospitais e as escolas, sem deixar de assistir o direito da outra pessoa também, de ter o seu remédio, seu direito à vida, seu direito à saúde. E se por um acaso, o dono do cofre, né, que é o Estado, chega para você, Maria Gabriela, e diz assim, olha, não tem dinheiro para fazer as duas coisas, construir os hospitais ou dar o remédio de 21 milhões de reais. Não tem as duas coisas. Só tem como fazer uma das duas coisas, ou construir ou entregar esse dinheiro para um medicamento só. E aí, muda alguma coisa na sua argumentação? Sim, eu acho que já nesse caso a gente vai ter que adotar, né, o pensamento utilitarista, porque sim, vamos ter a oportunidade de salvar bem mais vidas, e não só uma, mas realmente bem pesado esse dilema. É bem pesado, mas se vocês fizerem uma pesquisa nos tribunais, esses pedidos de medicamentos de alto custo, eles são relativamente comuns dentro dos tribunais. Se a gente colocar aqui uma pesquisa, por exemplo, a gente está no Piauí, vou fazer uma pesquisa aqui, tempo real, no Piauí. Ó, vou mostrar aqui. Fazendo uma rápida pesquisa nas decisões judiciais, né, do estado do Piauí. Como é que eu farei essa pesquisa? Eu acesso aqui o site, né, do Tribunal de Justiça do Piauí e eu quero conhecer os precedentes, né? Eu quero conhecer os precedentes que o Tribunal de Justiça já decidiu sobre isso. Então,
passo a passo, né, para vocês aprenderem, né. Você acessa o Tribunal de Justiça do Piauí, que é esse site aqui, ó, está escrito aqui, ó, Tribunal de Justiça do Piauí, tá? Aí você vai até esse ponto aqui que tem jurisprudência. Essa palavra aqui, jurisprudência, significa que aqui nesse item você encontra precedentes judiciais, ou seja, decisões que a Justiça do Piauí já deu a respeito de um determinado tema. Então, a gente vai procurar temas como direito à saúde, fornecimento de medicação, coisas do tipo, tá? Então, você acessa aqui, você clica aqui, e depois ele abre uma aba para você pesquisar aqui, ó, jurisprudência, acórdãos. Acórdãos é o nome do tipo de julgamento que é dado lá nos tribunais. O juiz na vara, ele dá um julgamento do tipo sentença. E lá nos tribunais, quando tem algum recurso, quando a causa sobe para o tribunal, lá os desembargadores, que é quem trabalha lá no tribunal, eles julgam os casos através de acórdãos. Então, esse nome aqui é um nome que vocês vão ouvir com muita frequência durante o curso de Direito, né? Professor, o que é um acórdão? Eu estou explicando aí para você. Acórdão é uma decisão tomada pelos tribunais, por um colegiado de juízes, um colegiado de magistrados, que lá no tribunal são os desembargadores. Nos tribunais superiores, eles são chamados de ministros. Então, você já deve ter ouvido falar, né? Ministro do STF, ministro do STJ, já ouviram falar nessa figura do ministro, né? Então, os ministros são os juízes que atuam nos tribunais superiores. Então, nós temos uma hierarquia e tem o máximo tribunal da nossa justiça é o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Suprema Corte. Abaixo dele tem os tribunais superiores, tem o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Eleitoral e por aí vai, conforme o ramo de temas. E abaixo desses tribunais superiores tem os tribunais comuns, que nesse caso nós estamos num aqui que é do Piauí, Tribunal de Justiça do Piauí. Abaixo dos tribunais tem os juízes. Então, um juiz dá a decisão, uma parte apela, recorre para o tribunal, e o tribunal vai decidir através desse documento jurídico aqui chamado acordo. Então, é só para explicar esse nome, acordo, né? Então, eu posso pegar aqui, eu quero saber como é que o Tribunal de Justiça do Piauí está entendendo essa questão de fornecimento de medicamento de alto custo. Será que, Maria Gabriela, o Tribunal de Justiça do Piauí está tendo um viés utilitarista, igual o Arnaldo falou? Como é que os juízes do Piauí estão decidindo essa questão? Bom, eu tenho que fazer uma pesquisa dos precedentes. Dos precedentes significa dos casos que já foram julgados. Isso que se chama precedente. E como é que eu acesso os precedentes? Dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu vou no site do tribunal, vou na parte que fala em jurisprudência. Dentro dessa parte, eu consigo ter acesso aos acórdãos, tá bom? Todo mundo entendeu isso daí? Tranquilo, né? Então, é assim que eu fico sabendo como os juízes daquele determinado tribunal estão julgando as questões, tá? Bom, então, o que eu posso botar aqui? Eu posso botar aqui fornecimento, palavras-chave, né? Fornecimento, medicamento, alto custo. Aí eu peço para buscar, bora ver o que ele acha. Aí ele vai fazer uma pesquisa, vai ficar rodando ali um negócio ali de tempo, né? Fazendo uma pesquisa. Bora ver o que ele vai achar. E que é importante fazer essa pesquisa? Porque eu já sei de antemão
como é que a justiça do meu estado, no caso do seu estado, a justiça do Piauí, né, está atuando, né? Eu tenho que saber isso por quê, professor? Como é? Porque quando você for pedir isso na justiça, Maria Gabriela, Gustavo, Arnaldo, todo mundo, quando você for pedir isso na justiça, há uma grande chance do juiz seguir o que o tribunal dele está seguindo. Então, digamos, se o tribunal está concedendo, existe uma grande chance do juiz conceder também. Se o tribunal está negando, existe uma grande chance do juiz negar também. Tá? Então, existe sempre essa obediência, essa referência, essa deferência sobre essa questão. Então, vamos lá. O primeiro precedente que apareceu aqui é um acórdão julgado neste processo bem aqui, esse é o número do processo, é uma apelação, foi julgado por esta Câmara aqui, a quarta Câmara, é porque o tribunal é dividido em câmaras, então tem a primeira Câmara, a segunda Câmara, a terceira Câmara e assim sucessivamente. Essa daqui é a quarta Câmara. Olha só o acordo é esse daqui, ó, tá? É esse aqui. Isso aqui é o acordo. Isso aqui na verdade, é a ementa do acordo, tá? O que é a ementa, professor? A ementa é um resumo, um pequeno resumo do que trata o acordo. Então, bora ler aqui essa ementa. Apelação civil constitucional, aí tem uns pontinhos aqui, ó, tem ponto, eles estão também tipo com palavras-chave, a ementa, ela vai dando palavras-chave para você entender do que se trata. Então, o que se trata desse julgamento? É uma apelação civil, discute-se um direito constitucional ao fornecimento de medicamento para tratamento de, aí vem o nome da doença, fibrose pulmonar, tratamento está disponível, direito constitucional à saúde, ó, direito constitucional à saúde, que é aquele lá do artigo 196 que a gente viu da nossa Constituição, alegação de violação do princípio da reserva do possível. O que é reserva do possível, gente? Essa expressão aqui, reserva do possível, ela significa o seguinte, que a Maria Gabriela falou agora, a Maria Gabriela, né? Não é Maria Gabriela. Maria Gabriela é uma jornalista. O que a Maria Gabriela falou professor, eu daria o medicamento e ainda mandaria o hospital, mandaria o Estado criar o hospital. E aí eu cheguei para você, Maria, e falei assim, olha, eu como Estado não tenho dinheiro para as duas coisas. Ou eu faço uma, ou eu faço outra. Ou eu dou o remédio, ou eu faço o hospital. Quando o Estado vem e alega isso no processo, como matéria de defesa, ele está alegando exatamente essa questão bem aqui, ó, princípio da reserva do possível. O que diz esse princípio da reserva do possível? Ele vai dizer o seguinte, Gustavo, o Estado não tem como fazer tudo, porque ele não tem dinheiro para fazer tudo. Então, já que o Estado não tem dinheiro para fazer tudo, e seria impossível, seria uma utopia o Estado conseguir fazer tudo, porque o dinheiro é finito, ele é um recurso escasso, então o Estado só faz o que é possível. Então, o Estado, por isso, ele alega o princípio da reserva do possível, que é justamente essa ideia, de eu só fazer o que foi possível. Olha, o dinheiro não deu, eu não consegui, não teve como eu fazer fornecer essa medicação, e, portanto, uso o princípio da reserva do possível para justificar por que eu não posso entregar esta medicação para este paciente. Então, esse que é a reserva do possível. Olha só, afirma ser o papel do Estado o fornecimento do medicamento de alto custo. A sentença foi mantida e o recurso não foi provido. Bom, a sentença foi mantida, olha. Bora ver o que a sentença disse. Aí o acórdão prossegue, agora detalhando um pouquinho sobre do que ele trata. Ele diz o seguinte, insurge-se a apelante contra uma decisão que determinou o fornecimento do medicamento
Esbriet, 267 miligramas, tratamento disponível para a enfermidade em questão, de cunho grave. Então, olha só, Maria Gabriela. Neste caso, o juiz forneceu esse medicamento. Tá? E aí o Estado recorreu, através de um recurso chamado apelação. Já deve ter ouvido falar, né, do recurso de apelação. Então, o Estado recorreu para o tribunal, porque o tribunal é uma instância que está acima do juiz, então o juiz deu o medicamento. É esse que diz aqui, esse primeiro item. Tá? E aí o Estado apelou. E aí agora o tribunal está tendo que decidir a apelação do Estado, se o Estado tem razão ou se o Estado não tem razão, porque o Estado está questionando que ele não pode fornecer este medicamento de alto custo. Por quê, Gustavo? Qual é a alegação do Estado? A alegação do Estado é que ofende a reserva do possível, eu não tenho dinheiro para tudo, então eu não posso custear. Enfim, essa é a alegação do Estado. Bora ver aqui o que eles disseram. Bom, aí disseram aqui, ó, insurge-se apelante contra a decisão que determinou o fornecimento de medicamento Esbriet, pifenidona, deve ser o princípio ativo, né? 267 miligramas, tratamento disponível para a enfermidade em questão, de cunho grave. 2. Incorrigível o entendimento do juiz, que determinou o fornecimento da medicação, concretizando o direito à saúde. Olha só. Viu aí, Gabriel? Ele iria dar. Ele iria dar, não, ele deu, né? Ele deu o remédio. E aí o tribunal está dizendo assim, é incorrigível o entendimento do juízo ACO. O juízo ACO é uma expressão que indica o juiz de base, o juiz de primeiro grau que deu a decisão. Então, é incorrigível o entendimento do juízo ACO, que determinou o fornecimento da medicação, concretizando o direito à saúde. Olha aí, foi garantido o direito à saúde, aquele que está lá no artigo 196 da nossa Constituição. Item 3. Não pode o ente público, que no caso é o Estado, né? Não pode o ente público, aí, não pode o ente público esquivar-se da sua responsabilidade de concretizar o mandamento constitucional, sob o argumento da reserva do possível, ou quebra do princípio da universalidade. Olha só, o tribunal está dizendo, e é um precedente, deixa eu ver aqui, não é? É um precedente de agosto do ano passado, 18 de agosto de 2023, está dizendo que, sim, o Estado tem a obrigação de custear, viu, Maria Gabriela? E Gustavo, todo mundo está assistindo. Não pode o ente público esquivar-se da sua responsabilidade de concretizar o mandamento constitucional, sob o argumento da reserva do possível, ou quebra da universalidade. E aí o tribunal está dizendo que já há precedentes nesse sentido. Item 4, ele fala aqui. O princípio da reserva do possível, que eu já expliquei o que é, né? O princípio da reserva do possível. O princípio da reserva do possível não pode ser abstratamente invocado para afastar a efetivação de direitos sociais de caráter prestacional. O direito à saúde é um direito social de caráter prestacional, ou seja, o Estado tem que fazer alguma coisa. Que dentro do nosso direito existem direitos que o Estado precisa apenas respeitar, como o direito à liberdade, por exemplo, o direito à propriedade. O Estado só precisa respeitar. Ele não precisa fazer nada, ele não precisa fazer nenhuma prestação. Mas existem direitos que o Estado, sim, além de respeitar, ele ainda precisa fazer alguma coisa. E esses direitos são chamados direitos de caráter prestacional, e entre eles, você já deve imaginar, o direito à saúde é exatamente esse caráter prestacional, porque o Estado tem que construir hospital, o Estado tem que comprar medicamentos, o Estado tem que contratar médicos, o Estado tem que fazer alguma coisa. É diferente do seu direito à liberdade, que
você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de andar na rua, o Estado não precisa fazer nada, né, para garantir esse direito. Mas, para direito à saúde, sim, o Estado, ele é um direito chamado direito de caráter prestacional. Ademais, a jurisprudência desse tribunal, qual é o tribunal que a gente está estudando aqui? Qual é o tribunal que a gente está vendo aqui? Esse precedente. De justiça, de onde, sabe? Isso, sabe? Exatamente. Então, quando o tribunal coloca assim, ó, ademais, a jurisprudência desse tribunal, ele está dizendo do tribunal dele, né? Que é, como vocês estão vendo, o tribunal do Piauí. Ademais, a jurisprudência desse tribunal é pacífica, no sentido de que os mais carentes têm garantido o acesso a medicamentos e insumos indispensáveis à recuperação da sua saúde, independente de previsão em orçamento, previsão orçamentária, ou independente de constarem numa lista elaborada pelo Ministério da Saúde de medicamentos. O que é essa lista? Essa lista é o seguinte, é porque todo ano o Ministério da Saúde faz uma lista de medicamentos que ele vai ter que comprar para custear para as pessoas que não podem custear os medicamentos de alto custo. E essa lista, ela só engloba alguns medicamentos, né? Tem alguns que estão fora dessa lista. Então, o que o tribunal está dizendo aqui? Mesmo os medicamentos que estão fora da lista, e se eles existirem, se a ciência avançar, evoluir e conseguir criar um novo medicamento, mesmo que eles estejam fora da lista, eles devem ser fornecidos pelo Estado. Porque você deve imaginar o seguinte, para um medicamento entrar na lista, demora, tem que fazer uma série de avaliações, tem que fazer uma série de burocracias, afinal de contas, é uma lista que tem todos os medicamentos que o Estado tem que comprar para o ano seguinte. Então, demora muito a elaboração dessa lista e a atualização dessa lista. E o que o tribunal está dizendo aqui? Independentemente dessa lista, o remédio não está nessa lista, porque o Estado poderia alegar também, viu, Maria Gabriela? O Estado poderia alegar. Não, mas esse remédio não está na lista. Eu já tenho a lista dos remédios que eu vou comprar para este ano, para entregar para as pessoas que não podem custear. E esse remédio não está nessa lista. Aí o tribunal está dizendo, olha, não importa se está ou não está nessa lista. É direito à saúde? É. O remédio existe, é comprovado cientificamente que funciona para salvar aquela vida daquela pessoa? É. Então tem que fornecer. E pode dizer assim, não, mas não está no orçamento, né? Deixa eu comentar aqui. Está melhor para ler, né? Não, mas não está no orçamento. Não, não importa. Esteja no orçamento, esteja na lista, não esteja no orçamento, não esteja na lista, não importa. Tem que fornecer. É isso que o princípio está dizendo aqui no item 4. O princípio da reserva do possível não pode ser abstratamente invocado para afastar a efetivação dos direitos sociais de caráter prestacional. Ademais, a jurisprudência desse tribunal, olha essa palavra é interessante. O que é jurisprudência? Quem prestou atenção já disse, ainda agora antes. O que é jurisprudência? Ninguém anotou o que é jurisprudência? A Sara botou aqui, o conjunto de decisões, né? Todo mundo concorda? O que é a jurisprudência? A jurisprudência, Sara, são os precedentes que aquele tribunal já deu. São o conjunto de decisões anteriores. O Gustavo colocou, né? Uma sequência de decisões dadas pelo tribunal. Então, o tribunal, Gustavo, está falando aí no item 4,
que a jurisprudência desse tribunal é pacífica, no sentido de que os mais carentes têm garantido o acesso a medicamentos e insumos indispensáveis à recuperação da sua saúde, independentemente da previsão sanitária de constarem na lista elaborada pelo Ministério da Saúde. Quinto item. Lembrando que ele está julgando uma apelação que foi apresentada pelo Estado do Piauí. O Estado do Piauí apresentou uma apelação, um recurso chamado recurso de apelação, contra a decisão do juiz de primeiro grau que deferiu aquele pedido, viu, Maria Gabriela? O juiz deu, viu? Mesmo não tendo dinheiro, para construir as duas coisas, nesse caso aqui o juiz deu. Item 5. Não configura violação do princípio da separação dos poderes a pretensão via prestação jurisdicional da garantia dos direitos fundamentais. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal, conforme do recurso número tal, da relatoria do ministro Celso de Mello e do Superior Tribunal de Justiça, no recurso número tal, da relatoria do ministro Og Fernandes, baseadas na concepção do sistema checks and balances. Ainda mais quando se trata de proteção a direitos fundamentais, uma vez que esses são subjetivos, e as leis elaboradas nem sempre conseguem satisfazer a todos. Vocês já estudaram o checks and balances, o princípio dos checks and balances? É o sistema chamado pesos, é o sistema de pesos e contrapesos. É o sistema que permite que os três poderes eles sejam harmônicos e independentes entre si. Então, nós temos três poderes que são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eles são harmônicos e independentes entre si. Portanto, como é que eu consigo fazer com que nenhum poder consiga avançar no outro? Eu tenho justamente essa teoria dos checks and balances, ou seja, dos pesos e contrapesos. O que é essa teoria? Essa teoria impede que um poder consiga invadir a competência do outro, né? Então, o judiciário deve se ater às questões judiciais, então, julgar sentenças, julgar casos, essa que é a atuação do judiciário. A ação do executivo é executar as leis aprovadas pelo legislativo. E qual é a função do legislativo? É aprovar as leis. Então, eu tenho um conjunto de medidas que se chama o sistema de checks and balances, que é pesos e contrapesos, justamente para impedir que um tribunal, por exemplo, comece a atuar como um poder executivo, ou que um tribunal de justiça comece a atuar como poder legislativo, comece a fazer leis, né? Isso não é permitido por causa do sistema checks and balances. Cada poder tem a sua devida atribuição. Entenderam isso? Esse sistema checks and balances, cada poder tem a sua devida atribuição, sendo, portanto, não sendo possível invadir o que seria a competência ou a atribuição de um outro poder. E por que esse tema do checks and balances veio ser tratado aqui, neste caso de fornecimento de medicação? Porque, normalmente, o Estado alega que o judiciário está indevidamente se intrometendo nas atribuições do Poder Executivo, porque é do Poder Executivo
a tarefa de executar as leis, inclusive a lei que fala lá do direito à saúde. Então, é dele a atribuição de fazer o orçamento da saúde, de comprar os medicamentos, de colocar naquela lista e de fazer a dispensação daqueles medicamentos de acordo com as pessoas que vão lá pedir e tal. Então, quando um juiz profere uma sentença, isso é a alegação do Estado, viu? Quando o juiz profere uma sentença que vai interferir nessa regra, ou seja, porque se você for pensar bem, quando o juiz manda entregar aquele medicamento X, Y ou Z, na verdade, o juiz está se fazendo, às vezes, de administrador, né? Está entrando lá na seara, naquela área que é específica do administrador, e está decidindo se, olha, não vamos seguir essa lista para essa pessoa, vamos seguir agora esse medicamento. E esse movimento da justiça poder entrar ali e entregar aquele medicamento, desprezando a lista, desprezando o orçamento, etc., é entendido pelo Estado, e via de regra, como violação dos checks and balances, mas não configura. Né? A jurisprudência aí que a gente está lendo é no sentido de que ele não configura violação ao princípio da separação dos poderes, um juiz conceder o direito à saúde. Por quê? Porque o direito à saúde ele já está previsto na Constituição. Eu mostrei para vocês lá o artigo. Quem anotou o artigo aí? Eu mostrei lá o artigo que está previsto o direito à saúde de todo cidadão. E está dizendo lá que é dever do Estado. Lembra que eu falei? Ó, todo direito pressupõe a existência de um dever. Então, se eu tenho direito à saúde, o Estado tem o dever de fomentar a saúde. Exatamente, Clarice. No artigo 196. Então, já está no artigo 196 aquele direito de entregar a saúde, melhor dizendo, aquele dever. Né? O que o juiz está fazendo não é se intrometendo na decisão administrativa, não é intrometendo, o juiz sai do gabinete dele, vai lá para a Secretaria de Saúde e senta na cadeira do secretário e agora decide para quem vai entregar medicamento. Não é isso. Não é isso. O que o juiz faz quando ele autoriza a entrega de um medicamento, quando ele defere esse pedido, na verdade, ele está concretizando o que a gente chama de direito fundamental. O que é esse direito fundamental? O direito fundamental são aqueles direitos que estão previstos na Constituição, que são os direitos básicos, né, de todo cidadão. Então, direito à vida, direito à propriedade, direito à saúde, né? São direitos, direito à educação, né, que é o que vocês estão exercendo aqui, né, na universidade. Direito à educação é um direito básico do cidadão. E a própria Constituição já estabelece esses direitos básicos. Então, o que o juiz está fazendo não é se intrometendo na área do administrador, mas sim está concretizando e protegendo direitos fundamentais que já estão previstos na Constituição. O juiz não está criando nenhum direito, ele não está criando leis, ele não está criando uma coisa absurda, uma coisa inédita, é uma coisa que ninguém previu em lugar nenhum e o juiz está agora querendo criar esse direito. Não. Eu comecei mostrando para vocês, lá no artigo 196 da Constituição, está expresso que é direito de todos à saúde. E quando eu falei o caso hipotético aqui, você entra com um processo pedindo um medicamento de alto custo, e o juiz vai deferir ou vai negar?
E aí entra as diversas concepções de justiça, que ficou bem dividido, né? Uns negariam, outros concederiam e tal. E aí eu perguntei, e o que você acha que o Tribunal de Justiça do Piauí está fazendo? Eles estão negando ou eles estão concedendo? Aí eu mostrei aqui para vocês como é que a gente pesquisa os precedentes. E a gente encontrou aqui, o primeiro precedente que apareceu nessa pesquisa foi o precedente justamente concedendo, né? Concedendo. Mas eu acho que foi a Stephanie que perguntou, né, se é o que é o ativismo, né? O que é o ativismo judicial. Então, nesse cenário de discussões do checks and balance, exatamente dessa intromissão da justiça, e que não é, tá? Nesse caso da saúde, que não é. Está bem claro aqui nessa manifestação desse precedente, né? Não está violando o princípio da separação de poderes, ou seja, não é o juiz que está saindo do lugar dele de julgador e está indo para o lugar de administrador. Quem foi que perguntou? Foi a Stephanie? Agora eu me perdi. Deixa eu ver aqui no chat. O chat sumiu. Ah, tá. É Clarice. Foi a Clarice. Foi a Clarice. Pronto, Clarice. Então, o que você perguntou, né? Onde é que vai se considerar o ativismo judicial? Bom, o ativismo judicial vai se considerar exatamente quando o juiz sai da sua função, que é julgar, garantir, assegurar direitos, e vai para a função dos outros poderes. Quer dizer, ele, numa decisão judicial, ele acaba interferindo no Poder Executivo, e acaba interferindo no Poder Legislativo. É como se ele tivesse dado aquela decisão assim só para mascarar, mas na verdade aquela decisão está intrometendo no poder executivo e está intrometendo, por exemplo, no poder legislativo. E aí, quando uma decisão está assim, que ela está desprovida de qualquer fundamento constitucional, ela está desprovida de qualquer razoabilidade, de qualquer lógica, aí você diz, Clarissa, que está havendo ativismo judicial. O que está havendo ativismo? Como é que você diz que está havendo ativismo judicial? Porque os juízes, o juiz ou a justiça, o poder judiciário, está saindo daquela sua função precípua, que é julgar casos, julgar conflitos, julgar casos específicos, e está legislando, por exemplo, criando leis, ou está criando imposições ao administrador, saindo da sua posição de julgador e indo para a situação de administrador, por exemplo, ou criando leis que o legislador não criou, por exemplo. Então, isso é entendido, Clarice, nesse caso, como se fosse um ativismo judicial, ou seja, o juiz está saindo da sua função precípua, que é julgar casos, julgar conflitos, dizer o direito no caso concreto, e está indo se intrometer em alçadas dos outros poderes. Muito se comenta que esse tipo de decisão, quando um juiz entrega um medicamento de alto custo para um determinado cidadão que foi buscar na justiça esse direito, muito se comenta exatamente isso daí, Clarissa. Muito se comenta que o juiz está fazendo um ativismo judicial, porque ele está em outras palavras, é como se ele estivesse, entre aspas, saindo da cadeira dele de juiz, lá do fórum, e estivesse indo lá para a cadeira do secretário de saúde, sentou lá, pegou a caneta e começou a decidir. Esse remédio eu dou, esse daqui eu não dou, esse eu dou para quem eu quiser, não sei o quê. Coisas assim, entendeu? Dá a entender que ele abandonou a sua função e foi agora exercer uma função
que não é dele. Mas isso não tem fundo de verdade. Por que não tem fundo de verdade? Porque, como está escrito aí nesse exemplo, né, dessa emenda, não configura violação da separação de poderes, ou seja, o judiciário não está saindo da cadeira dele, não está sentando lá na cadeira do administrador, então isso não é ativismo judicial, apesar de que é uma situação radical, né, porque a justiça está lá se intrometendo lá na ordem da lista de quem vai receber aquele medicamento, inclusive pode estar até fora daquela lista, como está dizendo aí, né. É uma situação realmente radical, é uma situação extrema, mas é uma situação radical, uma situação extrema, que está nada mais, nada menos garantindo um direito fundamental à saúde, que vocês viram que está lá no artigo 196. Então, não com todo respeito de quem entende de forma diferente, mas não é, de forma alguma, ativismo judicial, efetivamente assegurar direitos constitucionais. Agora, Clarice, se o juiz desse uma coisa dessa aqui, que não está nem previsto na Constituição, não está previsto em lugar nenhum, e ele simplesmente, do nada, tirou a cabeça dele, pronto, eu quero agora que o administrador faça isso. Mande asfaltar lá a minha rua. Legal, né, Maria Vera? Mandar asfaltar a rua, né? Assim, do nada, assim, puf, quero que asfalte lá minha rua. Aí eu poderia dizer, Clarice, isso aí é um ativismo judicial. Qual é o fundamento? Qual foi o fundamento? Onde é que está isso na Constituição? Em que situação qual foi os pressupostos que você utilizou para fazer essa decisão? Não, sai do nada, da minha cabeça mesmo. Eu achei aquela rua lá muito feia e mandei o administrador asfaltar. Tem uma diferença muito grande, né, do juiz tirar uma coisa da cabeça dele e mandar o administrador fazer, do que concretizar um direito fundamental, né, um direito que está ali garantido. Olha, onde está também, além da Constituição no artigo 6º, tem um outro direito que eu sempre falo para vocês, já pedi para vocês, inclusive para vocês lerem, né, a Constituição, porque é uma norma que vocês vão precisar muito na vida estudantil, né, de vocês. Vocês vão ler muito a Constituição. Ó, o artigo 5º, que eu sempre falo para vocês, ó. Tem só achar ele aqui. Aqui, achei. Olha aí, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade. Olha qual é o primeiro direito aí, ó. Qual é o primeiro direito? A inviolabilidade do direito à vida. Então, o Estado se comprometeu, na sua lei mais importante, que é a Constituição, se comprometeu a garantir que ninguém vai ter violado seu direito à vida. E aí, o medicamento de alto custo, a pessoa não tem condição de comprar, qual é o primeiro direito que ela vai ter dela, desses aqui todinho, ó. Vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Qual é o primeiro direito que ela vai perder? Chuta aí. Exatamente, André. O direito à vida. Que o Estado se comprometeu a garantir que ninguém vai violar. Ninguém vai violar. Então, assim, são direitos fundamentais, direitos básicos. Ó, se você olhar isso bem aqui, ó, o título 2, a Constituição tem 9 títulos, né? Título 1, 2, 3 e tal. Tem 9 títulos, é como se fossem capítulos, né? Que você vai lendo e tal. No título 2, ele fala exatamente dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, que é esse que o acórdão fala, a concretização de direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais? Bom, você vai olhar, eles estão recheados aqui. No artigo 5º tem vários, né? Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, e sem
Cada inciso desse aí tem mais direitos, assim, para você conhecer. Mas não é só. Lá no artigo 6º, olha o que ele fala no artigo 6º. Nossa, esse é o 5º, né? E olha o que fala no artigo 6º da nossa Constituição. Eu já expliquei que quando está assim riscado, né? Acho que foi o Gabriel que perguntou, né? Quando está riscado assim, é porque já foi objeto de uma alteração legislativa e já está numa nova redação. É por isso que é interessante você conhecer esses riscados. Assim, parece estranho, mas é porque já está numa nova redação. E a nova redação é essa daqui, ó, que é a que está sem o risco. Olha que diz no artigo 6º, tá? São direitos sociais, a educação, a saúde, olha só, direito social, é a saúde, que deve ser garantido, é um direito social. Mas lá no artigo 196, ele repete de novo, a saúde é direito de todo o Estado. Então, veja só, nós temos o direito fundamental ao direito à vida, nós temos o direito fundamental à saúde, que está aí no artigo 6º, porque esse capítulo, esse título, não sei se vocês prestaram atenção, mas esse título, ele fala dos direitos fundamentais. Então, o artigo 6º, ele faz parte desse título. Aqui, ó. Dos direitos e garantias fundamentais. O que é um direito fundamental? É aquilo que é básico, não pode faltar, é um fundamento, é a essência. Então, sim, o direito à saúde é um direito fundamental. Quem diz isso? A Constituição. Por quê? Está aqui no título 2 dos direitos fundamentais. Vai falar dos direitos individuais e coletivos no artigo 5º e vai falar no artigo 6º dos direitos sociais, que também são direitos fundamentais. É o chamado direito prestacional. Esses direitos que estão no artigo 5º, o Estado não precisa fazer nada, tem só respeitar, né? Direito à saúde, direito à saúde, direito à propriedade, direito à vida. Mas esses direitos que estão no artigo 6º são chamados de direitos sociais porque eles são prestacionais. O Estado tem que fazer alguma coisa. Para você ter direito à educação, o Estado teve que construir. Oh, sumiu. Sumiu aqui. Não, sumiu não, né? Sumiu para vocês? Ó, é porque eu cliquei aqui e sumiu. Deixa eu organizar aqui. Não vai ficar estranho para eu conseguir ver. Bom, agora sim. Eu fui clicar aqui e sumiu da minha tela e ficou difícil para ver. O artigo 6º, para garantir, por exemplo, esses direitos aqui, ó, direito à educação, o Estado tem que onde vocês estão. Hoje não, né? Porque vocês estão na casa de vocês. Mas até ontem, né, na aula passada, onde é que vocês estavam? Numa faculdade, né? O Estado não teve que construir? Teve que construir. Não teve que contratar professores? Teve que contratar. Então, a educação é um exemplo de um direito social prestacional. O Estado tem que fazer alguma coisa. Saúde é a mesma coisa, o Estado tem que construir hospital, contratar médicos e tal. Enfim, todos esses direitos aqui, todos eles têm a ver com ações prestacionais que o Estado tem que fazer. E isso são, essas são direitos fundamentais, viu, Gabriel? São direitos fundamentais que o Estado precisa assegurar. Então, quando o tribunal lá, nesse precedente que nós estamos analisando, precedente aqui sobre fornecimento de medicamentos e direito à saúde. Quando o Tribunal de Justiça do Piauí, quando ele está dizendo, tá, só para deixar bem claro para a Clarice, né, não configura violação do princípio da separação de poderes da pretensão por via prestacional da justiça, por via de uma decisão judicial, da garantia de direitos fundamentais, ó, está aqui, ó, garantia de direitos fundamentais. A saúde não é um direito fundamental? Hein, Gabriel? Não está escrito lá na Constituição, no artigo 6º? Não está bem claro lá?
são direitos sociais, educação, saúde, lazer, etc. Sim, é um direito fundamental. E se é um direito fundamental, quando a justiça concretiza o direito fundamental, garante o direito fundamental, que o próprio Estado se comprometeu a não violar, o próprio Estado, está escrito lá, é garantindo ao brasileiro a inviolabilidade do direito à vida, é garantido o direito à saúde. Lá no artigo 196 ele fala de novo do direito à saúde. Então, quando o Estado não cumpre a sua prestação, Gustavo, quando o Estado não cumpre a sua prestação, o que cabe ao cidadão? Cabe ao cidadão ir lá na Secretaria de Saúde, meter o pé na porta, pegar lá a caneta do secretário e assinar lá o cheque para comprar o medicamento? Não, né? Não, né, Gabriel? Não pode, né? Não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, recorre-se ao quê? Recorre-se à justiça, Clarice. Recorre-se ao judiciário, porque você está com um direito que foi violado. E é um direito que a gente considera um direito fundamental, um direito básico. Então, qual é a solução? Você vai ingressar com uma ação judicial na qual a justiça vai ter que dizer se você tem o direito ou não tem o direito àqueles que você está pedindo. Neste precedente que a gente está analisando, o juiz disse que sim, que aquela pessoa que estava pedindo, ela tem direito a entregar aquele medicamento. E não tem a ver com teoria da reserva possível, não tem a ver com ativismo judicial, não é violação à separação de poderes, não é nada disso. Que comumente vocês podem ouvir como a justiça está com ativismo, está saindo do seu lugar, está indo para o lugar do administrador, está criando lei e tal. Não é. Isso está bem claro aqui. Não, vocês conseguem entender isso aí? Que não é ativismo, que é garantia de um direito. Garantir um direito é uma coisa, ativismo judicial é outra coisa totalmente diferente. Então, olha, encerrando aqui o acórdão, né, ele conclui dizendo que o recurso é conhecido, mas não é provido. Ou seja, o Estado ganhou ou perdeu o recurso. Quando eu digo assim, não provido, não foi dado provimento, o que vocês acham aí? O Estado perdeu, né, Gabriel? O Estado perdeu. Exatamente, o Estado perdeu. Cabe ainda recurso para os tribunais superiores, em algumas situações ainda cabe, né? Essa causa pode discutir, como está se discutindo um direito constitucional, a rigor ela pode chegar até a Suprema Corte, né? Se discute direito constitucional, violação à Constituição, enfim. Mas se o Estado não recorrer, a causa encerra por aqui. Então, a pessoa conseguiu ganhar aí aqui ele vai explicar com maiores detalhes, né, como foi o caso, o juiz de primeiro grau de procedente, entregou esse medicamento na quantia necessária, e enquanto for necessário, olha só, né, quanto for necessário. Já pensou aquele lá de 21 milhões, Maria Gabriela? Enquanto for necessário, tipo, a pessoa vai ser necessário o resto da vida. A expectativa do brasileiro é 75 anos, né? 77 por aí. Enfim, questões à parte, são direitos muito sérios, né, que estão em discussão, né, e, no caso aqui, o Estado foi mandado entregar esse medicamento de alto custo, né. O Estado, aí tem a alegação do Estado aqui, né, que não pode, que vai prejudicar o orçamento, etc. e tal. Aqui tem todo o resumozinho do acordo. Deixa eu ver se consigo baixar ele aqui, para vocês lerem ele completo, que aí é interessante consegui ele aqui completinho. Vou botar no chat, tá? Eu boto aqui no chat.
Manaus. Não sei como é que eu boto aqui no chat, não. Como é que eu envio esse arquivozinho? Eu vou botar lá no Google Slides. Pronto, mais fácil. Todo mundo tem acesso. E aí acessa lá o completo, né? O PDF completo para você ler com mais detalhes. Para você ler com mais detalhes essa nuance, né? Então, assim, você pode dizer agora, Gabriel, que há um precedente, é isso? Que há um precedente na Justiça do Piauí, você pesquisou, né? Na Justiça do Piauí, precedente, pronto, está postado lá. Quem quiser baixar, pode baixar. Tá? Aí aqui são pequenos detalhes, né? Esse aqui já é o outro, ó. Esse aqui é o outro, ó. Outro recurso. Certo? Será que esse aqui deu também, Gabriel? Ó, juízo negativo de retratação, mandado de segurança, fornecimento de medicamentos, direito à saúde, determinação do fornecimento, segurança concedida e mantida. Vice-presidente, isso daqui não interessa, né? Bora ver o que falam do fornecimento. Conforme acordo de julgamento, os componentes do pleno, nome de unidade, concederam a segurança, de modo a confirmar a liminar, assegurando essa aqui é a pessoa que está pedindo, né? O fornecimento pelo Estado do Piauí, através do secretário de saúde, dos medicamentos tais e tais, conforme prescrição médica. Olha só, é outro caso que eles concederam, viu, Gabriela? Viu, Gustavo? Aí, ó, concedeu de novo, né? Deixa eu ver esse outro aqui. Ó, mais outro processo. O que eles disseram aqui, ó? Plano de saúde privado. Ó, esse daqui, ó. Plano de saúde privado, né? Para que o plano de saúde possa fornecer medicamento de alto custo. Esse também é uma tese que está bastante comum na justiça agora. Fornecimento de medicamentos de alto custo e tratamento domiciliar. Possibilidade. A saúde é um bem jurídico protegido e é obrigatório seu fornecimento. Considera-se abusiva a cláusula contratual que impede o fornecimento de medicamento para uso domiciliar pelo plano de saúde. Que também era uma outra discussão que os planos de saúde estavam questionando, que eles não podem, eles só poderiam fornecer medicamentos se a pessoa estivesse internada dentro de um hospital, credenciado pelo plano, etc, etc. E em tratamento domiciliar, o plano não queria fornecer. Mas aí as pessoas entram na justiça e a justiça concretiza o direito, né, Clarice? Não é ativismo judicial, né? A justiça concretiza o direito à saúde, inclusive quando é o plano de saúde. Então, assim, olha, isso aqui traz esse plano de saúde aqui. Então, conforme a gente está vendo os precedentes, né, a gente está vendo que no Tribunal de Justiça do Piauí, né, mais um aqui, ó, medicamento, pleiteado, direito à saúde é responsabilidade, ó, sempre essa questão, direito à saúde, direito à saúde. Aqui ele faz, ó, ele ainda bota aqui, ó, o direito à saúde reveste um caráter fundamental. Artigo 6º, aí ele repete, artigo 6º, artigo 23, artigo 193 da Constituição, ó, CF é Constituição Federal. CF é Constituição Federal. Não podendo o Estado, no seu sentido lato, União, Estado, município, deixar o cidadão, olha só, o Estado não pode deixar o cidadão exposto a enfermidades que lhe acometem, fechando os olhos para a sua responsabilidade de promover a assistência à saúde destinada à promoção, proteção e recuperação da saúde. Bacana, né? Legal, né? Quer dizer que o Estado, ele precisa. Aí a Gabriela falou assim, ó, eu vou condenar o Estado a pagar o medicamento e também construir o hospital.
Aí o Estado diz assim, não, mas doutora Gabriela, eu não tenho dinheiro para os dois. Aí a Gabriela disse assim, ó, você tem que providenciar dinheiro, porque você não pode deixar o cidadão exposto a essas enfermidades e sem proteção, entendeu? E aí você fundamenta juridicamente nos precedentes dos tribunais, na lei, na Constituição. E aí você fala, ó, e aí você segue, né? Você segue a linha dos precedentes. Pela maioria que a gente está vendo aqui, é isso que eu estava. Pela maioria que a gente está vendo aqui, é, o tribunal do Piauí está concedendo, né? É isso, Gabriel. A maioria que a gente está vendo aqui. Então, você já tem uma acepção que a teoria utilitária, se eu for falar aqui para você, a teoria utilitária, Gabriel, Gustavo, a teoria utilitária está sendo cumprida, está sendo aplicada, o que você quer dizer? Pelo Tribunal de Justiça do Piauí nesse tema, fornecimento de medicamentos de alto custo, estão cumprindo a teoria utilitária? Não estão cumprindo. É por isso que é importante vocês conhecerem todas as teorias de justiça, não só a teoria do utilitarismo, que é, para muita gente, o Gustavo colocou, né? Nesse caso, não, né? Pois é, nesse tema, vamos colocar assim, né? Nesse tema. Porque os casos que a gente foi vendo estão se repetindo, né, Gustavo? Então, nesse tema, fornecimento de medicamentos de alto custo, os precedentes que nós consultamos até então, eles são no sentido de não aplicação da teoria utilitária. Concorda comigo? Né? Significa que a teoria utilitária não serve? Não, ela serve. Só que ela não está sendo aplicada por esse tribunal do Piauí. Ó, se vocês fossem raciocinar, quais são os princípios da teoria utilitária? Maior felicidade para o número de membros, pontos de vista dos indivíduos de carne e osso, não depende de coisas metafísicas, não faz distinções, é imparcial. O que você quer? Maior distinção em que romper aquela lista lá e entregar o medicamento para uma pessoa ali é fazer distinção, né? A teoria utilitária de forma alguma ia permitir isso. Evita discriminações, e eu estou fazendo discriminações. Para aquele caso lá que você viu, eu estou entregando, né, aqueles precedentes lá, eu estou entregando. E as pessoas que estão lá na fila, esperando a medicação tradicional, né? Mas eu fiz discriminações. Então, eu não apliquei a teoria utilitária. Mas por quê? Porque eu tenho um fundamento, que é o fundamento constitucional, o fundamento que diz que o Estado é obrigado a custear o direito à saúde e que o Estado precisa organizar o seu orçamento de forma a que esse direito à saúde seja assegurado. Gabriel, Gustavo, vocês já viram o que eu estou falando? Vocês estão com a tela aberta, né? Os outros não estão vendo a tela aberta. Vocês já viram aqueles casos em que o município vai fazer o festejo do município e contrata aquele artista magnífico, aquele artista de renome, aquele artista bem famoso? Você já viu esses casos? E que ele cobra, tipo, algo em torno de 1 milhão, meio milhão, né? E o município lá às vezes não tem um sistema de saúde adequado, às vezes não tem hospital estruturado, às vezes não tem, eu estou falando dessa área da saúde, mas se a gente for para as escolas, eles não têm escola com ar-condicionado, não tem escola com professor, com merenda escolar. Então, veja, será que é realmente, Clarice, uma falta de dinheiro ou é uma escolha de prioridades? Né? De repente, o prefeito
não estou falando de um prefeito específico, mas no geral, né? De repente ele acha mais vantajoso do ponto de vista até eleitoreiro mesmo, porque a imagem dele fica favorecida, né? Ele acha, é, ele acha é, que é melhor para ele, do ponto de vista dos bônus que ele vai receber, fazer a contratar a banda famosa, o artista famoso e, e destinar esse recurso milionário, às vezes, né, valores altíssimos, para tudo bem que a festa é bonita, né, Gabriel? A festa vai ter ganhos, todo mundo gosta, é um negócio bonito de ver. A população também tem o direito, além da saúde, ela também tem o direito ao lazer, né? Não, mas faz sentido, Gabriel, é porque tem um fundo também, quem defende a existência dessas festas, tem o argumento contrário ao que eu estou falando, né? O que eu estou falando seria, não seria adequado, não seria justo, não seria correto você destinar um volume tão grande de recursos para uma determinada finalidade, que é a festa, lazer, aniversário da cidade, alguma coisa nesse sentido, e deixar, por exemplo, a saúde sem fornecer o medicamento, né? E aí, o que eu ia falar para o Gabriel é o argumento contrário, né? As pessoas que argumentam o contrário, elas dizem assim, não, mas o lazer também está, a cultura, ó, Maria Gabriela lembrou, né? A cultura também está protegida na Constituição. Também é um direito que o Estado precisa custear. Então, eu não estou fazendo só pelo ganho eleitoral, estou fazendo também porque é um direito. Aí a pergunta é, né, se é realmente devido à proporção, né? Você está gastando X, Y, Z com uma festa, pode fazer uma festa? Olha, é direito constitucional? É. A cultura é importante? Sim, isso ninguém tem dúvida. Mas também é importante a saúde, a educação, o lazer, programas habitacionais, e uma série de outras prioridades que o Estado também tem que prover. E aí, é o que a Gabriela está falando, né? A cultura é importante, mas ela não deveria sobressair a questão da saúde, não deveria sobressair a questão da educação, por exemplo. Então, é uma questão que se, no caso lá do administrador que está fazendo, ele está fazendo, aplicando a teoria tributária lá, ele como dono do orçamento, como dono do cofre, dono do dinheiro, ele como administrador, ele está aplicando a teoria utilitária. Maior felicidade para o maior número de membros. Então, ele está dando a felicidade para todo mundo, né, Gabriel? Ele está dando ali o show, aquela diversão, às vezes é um dia, 3 dias, às vezes é uma semana de show, né? Traz banda X, Y, Z, aviões não sei do que, banda não sei do que, não tem esses, né, nomes assim de referência e tal. Ele está aplicando com toda a essência a teoria utilitária. Ele está dando a festa para todo mundo, ele está trazendo a maior felicidade para o maior número de pessoas, ele não está fazendo nenhuma discriminação, não tem pulseirinha, não tem nada, é para todo mundo, né? Não tem pulseirinha para área VIP, essas coisas, é para todo mundo assistir. Ele pagou lá pro aviões, não sei do que, dar o show para todo mundo, né, assistir. Então, é a teoria utilitária sendo aplicada ali perfeitamente. Então, essas teorias convivem, né? Elas convivem. É, temos as outras que nós vamos ver, né? Temos a teoria positivista, temos a teoria libertária, temos a teoria republicana, temos várias teorias que nós vamos ir avançando na sequência e trabalhando esses casos práticos para a gente verificar. Neste caso, não está sendo aplicado do Piauí, né, no caso de fornecimento de medicamentos de alto custo.
Mas já no caso das festas, né, Gabriel? Ele está aplicando com todo o prazer, né, para o maior número de pessoas. Né? Exatamente, ele quer a felicidade dele e o pão é o circo, Gabriel. Exatamente. Essa questão. E se for fazer uma enquete ali naquele momento em que todo mundo está, né, extasiado, entusiasmado com aquela festa e tal, ele é o melhor prefeito do mundo, ele está fazendo a melhor coisa, está todo mundo feliz, né, festejando e tal. Enfim, é, é, é uma problemática, né? E daí, com 10, 15 dias, as pessoas estão recorrendo à justiça para que a justiça garanta ele direito ao medicamento, direito à saúde, e é verdade. É o pão e o circo mesmo, é uma diversão e dá cerveja de graça do povo, às vezes tem até festa que tem bolo, né? Faz o bolo, né? E, todo mundo corta o bolo e sai aquele bolo para tudo quanto é lado. É tipo isso daí. É, Gustavo, não é um prefeito, não, é um pai. É isso aí mesmo. Exatamente desse jeito. Tá eleito, já ganhou, tan, 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 já ganhou, tan, tan, tan. É isso aí mesmo. Pois fica essa reflexão, né? Fica essa reflexão da teoria utilitária, é aplicada em alguns casos, em outros casos não, e se recorre à justiça, e a justiça não faz ativismo, tá, Clarice? Eu sou suspeito para falar, sou suspeito para falar, mas o ativismo judicial é outra coisa, quando você realmente sai das linhas e vai dar direitos que não têm fundamento nenhum. Esse da justiça tem fundamento, é a concretização de um direito fundamental. Gente, deu nosso horário, obrigado aí a todo mundo que compareceu, nós vamos seguindo nas teorias da justiça, vamos concluir a teoria utilitária e passar pelas demais teorias. Não esqueça dos livros, né? Indiquei para vocês, tá bom? Boa noite aí para todo mundo. Até terça.